Na manhã de quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa em uma operação de grande escala contra uma quadrilha de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que resultou no bloqueio de mais de 2 bilhões de reais em bens. As investigações, que começaram em abril, envolveram a Polícia Civil e a Interpol e se espalharam por 5 estados brasileiros. Fique ligado para entender todos os detalhes deste caso explosivo. Se você quer se manter sempre bem informado, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos começar falando dos antecedentes da influenciadora. Deolane Bezerra não é apenas uma advogada e influenciadora digital. Ela se tornou uma figura emblemática no Brasil, especialmente após a morte trágica de seu marido, o cantor MC Kevin. Desde então, Deolane soube como capitalizar sua popularidade, construindo uma imagem de poder e luxo nas redes sociais. Mas, junto com essa fama, surgiram várias polêmicas. Em 2022, ela já havia sido alvo de uma investigação policial em São Paulo por suposta ligação com a Betzor, uma empresa de apostas esportivas. A acusação seria um possível crime contra a economia popular e associação criminosa. Na época, muitos pensaram que aquilo poderia manchar sua imagem. Mas Deolane se manteve firme, gravou vídeos para seus milhões de seguidores e negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas. E não parou por aí. Em fevereiro deste ano, outra bomba. A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a investigar sua relação com traficantes do Complexo da Maré, após ela aparecer em um vídeo usando o cordão de ouro de um chefe do tráfico. Deolane, mais uma vez, se defendeu, dizendo que o cordão era uma homenagem à comunidade e que não sabia de quem era. A verdade é que, com tanta exposição e um estilo de vida ostentador, Deolane sempre esteve sob os holofotes. Mas agora, ela se encontra no centro de uma investigação ainda mais séria. Essa sequência de eventos levanta muitas questões sobre como figuras públicas lidam com sua imagem, especialmente quando há tantas suspeitas ao redor. Será que o luxo e a fama realmente pode blindar alguém das consequências de suas ações? O caso de Deolane Bezerra pode ser um exemplo claro de que, cedo ou tarde, a verdade sempre aparece. Mas quais são os detalhes da Operação Integration? A Operação Integration foi o golpe mais duro na trajetória de Deolane Bezerra até agora. As investigações começaram em abril de 2023, e o que parecia ser apenas mais uma das várias suspeitas que cercam a influenciadora acabou se revelando uma operação massiva, envolvendo até mesmo a Interpol. Isso demonstra a gravidade do caso e a extensão das atividades que estão sendo investigadas. Com 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão espalhados por 5 estados, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, a Polícia Civil de Pernambuco não deixou pedra sobre pedra. Deolane foi presa no Recife, e a operação também levou à apreensão de uma vasta quantidade de bens de luxo, carros, imóveis, aeronaves e até embarcações. O total bloqueado chega a impressionantes 2,1 bilhões de reais. É impossível ignorar o fato de que essa operação mostra um lado sombrio de coisas que muita gente idealiza nas redes sociais. Enquanto muitos seguidores enxergam o brilho e o glamour, por trás das câmeras, há toda uma investigação de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. E vamos ser honestos, quando vemos números como esses, com bilhões de reais em jogo, não estamos falando de algo pequeno ou passageiro. Estamos falando de uma organização criminosa sofisticada e bem estruturada. É curioso como, mesmo com tantas evidências e a gravidade das acusações, Deolane Bezerra ainda conseguiu manter uma imagem de força e controle. Mas essa prisão mostra que, independentemente de quão poderosa uma pessoa pareça ser nas redes sociais, o sistema legal, quando funciona corretamente, é imparcial. E parece que, desta vez, Deolane terá que enfrentar a realidade de frente. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto a busca pelo sucesso e pelo poder pode cegar alguém ao ponto de se envolver em atividades ilegais? A Operação Integration é um lembrete contundente de que, eventualmente, as consequências chegam, por mais que alguém tente escondê-las por trás de uma vida de luxo e fama. Vamos tratar agora do impacto e repercussões deste caso. O impacto dessa operação na vida de Deolane Bezerra não pode ser subestimado. Com mais de 2,1 bilhões de reais em bens bloqueados, incluindo carros de luxo, imóveis, aeronaves e até embarcações, a mensagem é clara. Estamos lidando com algo muito além das aparências nas redes sociais. Esses números impressionantes mostram que as autoridades não estão medindo esforços para desmantelar essa organização criminosa. E Deolane, que sempre ostentou riqueza e poder, agora se vê no epicentro de uma tempestade legal.
Para uma influenciadora cuja imagem pública é construída em cima de luxo e sucesso, essa operação pode ser devastadora. A realidade é que, mesmo que Deolane consiga se defender das acusações, o dano à sua reputação já foi feito. O público, que antes via nela um símbolo de superação e glamour, agora começa a questionar a origem de tanta riqueza. E isso é algo que, no mundo das redes sociais, pode ser difícil de reverter. Além disso, as repercussões legais são severas. Estamos falando de acusações graves como lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais, que podem levar a anos de prisão e multas altíssimas. Mesmo que Deolane tenha recursos para uma defesa robusta, essas acusações têm o potencial de deixá-la marcada permanentemente. O luxo que ela sempre exibiu pode, ironicamente, ser o mesmo que a arrasta para baixo agora. E o impacto vai além dela. Esse caso serve como um alerta para outros influenciadores e figuras públicas. O que se exibe nas redes sociais pode ser investigado e o glamour pode se transformar em escândalo da noite para o dia. O público adora uma história de ascensão, mas adora ainda mais assistir à queda de alguém que parecia intocável. No final das contas, a Operação Integration pode ser o divisor de águas na vida de Deolane Bezerra. A questão agora é: ela conseguirá se reerguer após esse golpe? Ou essa será a ruína de uma das figuras mais polêmicas da internet? Vamos destacar nesta parte as reações e declarações. As reações à prisão de Deolane Bezerra foram rápidas e intensas, tanto na mídia quanto nas redes sociais. De um lado, há aqueles que continuam apoiando a influenciadora, acreditando em sua inocência e vendo tudo isso como uma perseguição injusta. De outro, há um número crescente de pessoas que questionam a integridade de alguém que, por tanto tempo, ostentou uma vida de luxo e privilégio. Até o momento do fechamento deste vídeo, Deolane e seus advogados têm se mantido cautelosos nas declarações. O silêncio estratégico talvez seja uma tentativa de evitar que qualquer palavra seja usada contra ela, mas, ao mesmo tempo, gera mais especulações e alimenta as dúvidas do público. Em casos como esse, a percepção pública é quase tão importante quanto o desfecho legal, e o silêncio pode ser visto como culpa por alguns. Nas redes sociais, o debate está fervendo. Muitos seguidores demonstram surpresa e choque, enquanto outros expressam uma espécie de "eu já sabia", sugerindo que as ostentações de Deolane sempre levantaram suspeitas. É interessante observar como o julgamento público é rápido e implacável, especialmente quando uma figura tão polarizadora está no centro das atenções. A mídia, por sua vez, está aproveitando cada detalhe. É o tipo de caso que atrai cliques, visualizações e audiência. E não é surpresa que os principais veículos estejam cobrindo o desenrolar dessa história com intensidade. Mas a cobertura midiática também pode influenciar a opinião pública, moldando a narrativa de uma forma que nem sempre é justa ou equilibrada. Em última análise, o silêncio de Deolane pode ser uma estratégia, mas o tempo dirá se foi a escolha certa. No tribunal da opinião pública, a ausência de uma defesa pode ser interpretada como admissão de culpa, e isso pode prejudicá-la ainda mais. Resta saber se Deolane conseguirá reverter essa maré de opinião negativa, ou será que este silêncio a afundará ainda mais na controvérsia? O que fica claro é que, independentemente de como esse caso se desenrole, Deolane Bezerra já está enfrentando uma batalha tão dura fora dos tribunais quanto dentro deles. E quais são os próximos passos? Vamos lá! Com a prisão de Deolane Bezerra e a revelação de detalhes chocantes sobre a operação, o que vem a seguir é crucial para determinar o futuro dela e das investigações. Nas próximas semanas, é esperado que ela e os outros envolvidos sejam submetidos a interrogatórios intensivos e novas informações podem vir à tona, aprofundando ainda mais a gravidade das acusações. Os advogados de Deolane provavelmente irão se concentrar em montar uma defesa robusta, tentando desqualificar as provas apresentadas ou minimizando seu envolvimento. No entanto, com o nível de colaboração entre a Polícia Civil, a Interpol e diversas outras autoridades, essa não será uma tarefa fácil. É provável que veremos audiências judiciais que atrairão grande atenção midiática, cada uma delas um campo de batalha para a reputação e a liberdade de Deolane. Além disso, devemos ficar atentos a possíveis delações premiadas de outros envolvidos na organização criminosa. Se isso ocorrer, as revelações podem ser ainda mais prejudiciais para Deolane, complicando ainda mais sua situação legal. O silêncio que ela mantém agora pode ser quebrado no futuro, quando se ver diante de novas acusações ou evidências inegáveis. Pessoalmente, acho que o desenrolar desse caso será uma prova de fogo para o sistema judicial brasileiro. Descobriremos se será um julgamento rápido e justo, ou se a fama e os recursos financeiros de Deolane serão capazes de conseguir retardar o processo. E,
Mais importante, será que a justiça prevalecerá, independentemente de quem esteja no banco dos réus? No final das contas, estamos apenas no início de uma longa jornada judicial que, ao que tudo indica, ainda reserva muitos capítulos. Se você quer acompanhar todos os detalhes e desdobramentos, este é o momento de se manter informado e não perder nada. Deolane Bezerra pode estar em apuros agora, mas a história está longe de acabar. Concluindo, estamos diante de um caso que vai muito além das manchetes sensacionalistas. A prisão de Deolane Bezerra revela o lado obscuro por trás da fama e do luxo que vemos nas redes sociais. As acusações de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais são sérias e podem mudar completamente o rumo da vida dela, que até então era marcada por uma ascensão meteórica. Mas a grande questão que fica é: até que ponto a justiça conseguirá agir de maneira imparcial diante de tanto poder midiático? Será que Deolane conseguirá sair dessa mais uma vez? Ou estamos vendo o início de sua queda definitiva? Particularmente, acreditamos que este caso vai se desenrolar por um bom tempo, e os desdobramentos podem surpreender a todos. Portanto, se você quer continuar acompanhando cada detalhe e entender como essa história vai terminar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe também seu like se você acha importante que histórias como essa sejam trazidas à tona.